depois 14, sem sofrer gols, né? O que os ingleses chamam de clean sheet, você fica zerado. 33% antes, 50%, rigorosamente a metade dos jogos o Flamengo não levou gols. A média 1,1, 0,7. Chutes certos sofridos 3,5 a 3,1, esses dados não incluem o estadual. Antero, até pela natureza desses setores, naturalmente, ataque geralmente faz o torcedor ter um brilho nos olhos diferente do que a relação à defesa. Então não dá para comparar a paixão do torcedor de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, por qualquer zaga do mundo que fosse. Mas dá para dizer que onde havia problema, deixou de haver ou não? A defesa do Flamengo, na sua opinião, ainda é um ponto para se focar e melhorar? Mas está melhorando. Olha só que interessante. Enquanto nós mostrávamos a reportagem, também estava olhando aqui a classificação. O Flamengo agora tem, aqui eu com óculos aqui, não enxergo a tela direito. O Flamengo, se não me engano, tem a quarta defesa menos vazada. A primeira é a do Atlético, líder do campeonato. A segunda é do Sport. Olha que coisa. Sport que está lá embaixo, na zona de rebaixamento. O Atlético são 13, o Sport 14, com 15 sofreu o Corinthians. Mas só que o Corinthians só agora está ficando com saldo positivo, tem 17 gols marcados. Sabe quantos gols tem o Flamengo? 32. Ou seja, é o melhor ataque da competição, tem já a quarta defesa menos vazada, o dobro de gols que ele marcou, o que ele sofreu, mais ou menos quem está nessa situação é o Galo, que tem 27 gols contra 13 sofridos, quer dizer, tem o dobro e mais um tiquinho. Então aí a gente vê tem o equilíbrio, é um time que mais venceu, que tem menos derrotas. Então o Flamengo está melhorando, está crescendo, está caminhando nessa direção. Qual é o todo? O campeonato, o final. O Flamengo ainda tem com 16 jogos, são 3, 19, tem 22 jogos para disputar na competição e já tem, nesse momento, o melhor ataque. Eu prefiro um time que faça muitos gols, mesmo que, vou falar agora a maneira do Abel Ferreira, mesmo que também os sofra, trazer aqui o pronome, né? Mesmo que leve, vamos falar a maneira brasileira, mesmo que leve bastante gol, ou muitos gols, né, acaba vencendo. Claro que se busca sempre o equilíbrio, é não expor demais o sistema defensivo. O Flamengo está caminhando para isso, sabe de que forma também? Tem a ver com o papo do início do programa, botando medo nos adversários. Mas é o Flamengo que se impõe pela qualidade do todo, né? Mas de seu meio campo para frente, um time agressivo, um time ofensivo, um time que pressiona os adversários, que bota medo, e os caras ficam encolhidos, saem menos para enfrentar o Flamengo. Percebe? Quer dizer, que tem qualidade, vai lá e faz um montão de gols e de vez em quando concede algum para o adversário. Pode, num dia, ter um jogo em que ele vai encontrar dificuldade para marcar, aí, num lance de contragolpe, o adversário vai e vê, pode, já aconteceu isso em várias oportunidades aqui no Campeonato Brasileiro. Mas a tendência, neste momento, a gente vai vendo assim, ó, o Flamengo sobe aqui no ataque e com isso encolhe os adversários, consequentemente vai sofrendo menos gols, Felipe. Elton, você concorda? Acha que a defesa deixou de ser um problema? E até te pergunto no sentido de quem já venceu desconfiança, na sua opinião? Porque, tirando o Rodrigo Caio, mas que costuma se lesionar demais, todos esses contratados que estão na tela, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira, foram questionados por muito tempo. Venceram a desconfiança ou ainda é cedo para dizer isso? Eu já respondo dizendo que é cedo, mas eu estou aqui para propor reflexão, né? Qual time, os grandes times do futebol brasileiro, que foram assim implacáveis no ataque e que também não sofreram na defesa? Praticamente todos, né? Vou pegar o Santos lá na década de 60, fazia muito gol, mas sofria muito gol também. Sim. Aí pegar mais recente também, você vai ter exemplos disso. Talvez o que fuja a essa regra seja aquele Palmeiras dos 100 e poucos gols com o Luxemburgo em 96, mas a gente aí está falando de Campeonato Paulista, né?
E é E perdeu uma é uma Copa do Brasil, competição. aquele time. Perdeu uma Copa do Brasil. O Cruzeiro de 2003, com também o Luxemburgo, fez mais de 100 gols no Brasileiro, mas sofreu mais gols do que tinha número de jogos, né? Foram 46 jogos naquele campeonato brasileiro e o time sofreu 47 gols. Não foi a melhor defesa, mas sofreu aí mais gols do que jogos realizados. Então, o Flamengo hoje, eu acho que aí a questão da desconfiança permanece, porque o Flamengo hoje, ele é um time, e aí me permita, Felipe, usar os números, para até abalizar Claro. essa opinião, porque a gente tem que pegar a quantidade de perdas de posse de bola do Flamengo. O time do Flamengo é um time que fica muito com a bola. E as poucas vezes que perde, consegue neutralizar o adversário. Então, consequentemente, acaba sofrendo menos gols. É, com exceção do jogo contra o Internacional, que teve menos a bola também, que sofreu bastante, um jogo fora da curva, é uma equipe que tem a bola o tempo inteiro. Então, quando tem a bola, não sofre. E são jogadores que gostam de estar com a bola, né? Do Ilharão até o Gabriel, são jogadores que buscam essa intensidade, mas sempre buscando ali também se encontrarem em campo para ter a bola o tempo inteiro. Então, quando você tem mais a bola, normalmente você sofre menos. E isso facilita muito o trabalho da defesa. A gente precisa entender se o Flamengo vai continuar mantendo essa intensidade, e acho que há possibilidade. O Andrés Pereira chegando também é um jogador que tem essa característica, né? Tem aí o Kennedy, que é um jogador também que funciona muito bem do meio para frente. O Flamengo consegue sofrer pouco justamente porque tem a bola o tempo inteiro. E aí acaba fazendo muito gol, consequentemente acaba sofrendo menos. Vamos fazer o seguinte, Antero e Elton. A gente tem alguns minutinhos, eu Diga. vou propor aqui toque rápido. Toque rápido. Rodrigo Caio me parece ser o zagueiro mais incontestável do Flamengo, embora machucado. Desses que a gente viu na tela, quem tem jogado é o Gustavo Henrique mais. Vocês concordam que ele está na frente, ele está à frente de Léo Pereira e de, aliás, Léo Ortiz convocado para a seleção brasileira no lugar do Marquinhos, né, Elton? Só para a gente não perder o gancho aqui, Mais um do Léo Bragantino. Ortiz suspenso, Marquinhos, exato, Léo Ortiz do Bragantino convocado. Gustavo Henrique e Tarafã, começando contigo, Elton, assim, papum. Hoje, a zaga ideal, todo mundo podendo jogar do Flamengo é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Sim, até porque Gustavo Henrique consegue fazer muito bem o lado esquerdo. Como o Flamengo usa muito pouco o Felipe Luiz para ser um lateral que vai até a linha de fundo, o Felipe Luiz é um lateral construtor, né? Ele funciona quase como um meio-campista ali, jogando na lateral. O lado esquerdo do Flamengo sofre menos defensivamente, porque fica menos exposto. Então ele consegue encaixar ali muito bem. Mas eu gosto muito do Léo Pereira. Ele não apareceu ainda no Flamengo com o seu bom futebol, mas acho que o Gustavo Henrique está à frente dele. E para você, Antero? Vou com o Elton, Gustavo, nesse momento. Gustavo, sim. E para a gente fechar, temos 2 minutinhos ainda de Flamengo. Antero, lateral direito, porque lateral esquerdo, Felipe Luiz, incontestável. Lateral direito, o Isla costuma ser titular, mas tem gente que gostou quando o Mateuzinho foi titular. O Rodinei entrou no jogo e foi decisivo contra o Grêmio, né? Mas não parece ser. O Isla é incontestável para você ou dá para discutir sim essa titularidade na lateral direita, Antero? Olha, o Isla está, para mim, né, na frente por mérito, por regularidade, por currículo, aquém do que era o Rafinha, não o Rafinha que está agora no Grêmio, bom, esse é outro caso, né? É outra história. Mas aquele que passou pelo Flamengo, claro, era mais intenso do que o Isla. O Isla, eu diria assim, que ele é até mais discreto. Quando foi contratado, se falava até que poderia ser uma opção se o Guga viesse do Galo. Acabou não indo para frente essa especulação. Mas eu vejo ainda hoje o chileno como o dono da posição. O Rodinei teve uma passagem boa no Sul, por isso voltou, mas é um jogador com seus altos e baixos. Ele tem resistência, é contestado pela torcida.
é cornetado muitas vezes. E Mateuzinho é um bom nome, acho que sim, que está crescendo. E talvez desses três, né, ou em comparação com o Rodinei, é aquele que a médio prazo pode, se continuar, né, subindo, evoluindo e correspondendo, vir a tomar o lugar do Isla. Vou perguntar para você, Elton, Davi Luiz, que a Bahia conhece, começou no Vitória, né? Ele é de Diadema, mas começou no Vitória. Para a gente fechar, a gente debateu muito o Davi Luiz ao longo da semana, mas você não estava aqui, até por acompanhar muito futebol internacional também. Davi Luiz, Flamengo precisa dele ou não? Claro que ele é bom. Peraí, deixa eu só fazer uma ressalva. Peraí, deixa eu só fazer uma ressalva que o flamenguista vai falar, pô, o cara tá louco. Sim, estamos pensando no custo-benefício, você gastar dinheiro. Precisa gastar esse dinheiro ou você guardaria em outra posição? Pronto, para ser mais claro. As outras posições o Flamengo reforçou já, né? Acabou trazendo aí o Andrés Pereira, trouxe o Kennedy, então não tem nem como guardar mais, porque do meio para frente o Flamengo já está muito bem abastecido. A gente fala muito do sistema defensivo, né? O Davi Luiz, ele vem para o Brasil para sobrar também. Sobrar no bom sentido, né? Um jogador que tecnicamente pode agregar muito também. Os torcedores, os dirigentes buscam pelo time perfeito, né? A gente está discutindo a defesa do Flamengo porque o ataque ele não dá margem para você discutir, né? Porque faz a sua parte muito bem. Às vezes a discussão o Pedro merece ser mais titular, o Pedro merece mais minutos, mas não é porque os outros estão jogando mal, né? Os outros estão jogando muito bem. Então o sistema defensivo do Flamengo acaba sendo pauta justamente porque o ataque não dá margem para se fazer crítica. Acho que o Davi Luiz cabe muito bem. Ele não vai ter aqueles arrobos de sair da defesa para o ataque, porque ele vai chegar no meio e vai ver, opa, tem o Diego, tem também o Andrés Pereira agora sendo opção, tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, então ele não vai precisar se atirar muito ao ataque como ele gosta de fazer. Mas é um jogador que, para a construção do jogo,